Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. O romancista e filósofo russo Fyodor Dostoiévski, que viveu de 1821 a 1881, é mais conhecido pelos seus extensos romances, como Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo. No entanto, foi a sua curta obra Memórias do Subsolo, originalmente publicada em 1864, que teve um impacto significativo na filosofia e é, em geral, considerado uma obra existencialista excepcional. Memórias do Subsolo contém menos de 200 páginas e é essencialmente dividida em duas seções. A primeira, intitulada apenas Subsolo, compõe cerca de 1/3 do tamanho do livro e contém a maior parte de seu significado filosófico. A segunda seção, mais longa, intitulada A Propósito da Neve Molhada, é uma narrativa autobiográfica fictícia que exemplifica e elabora alguns dos principais temas introduzidos na primeira seção. Mas quais são os temas principais de Memórias do Subsolo? No primeiro parágrafo, encontramos o tema do rancor, que é basicamente uma forma de revolta existencial. A obra começa com o narrador dizendo: "Sou um homem doente, sou um homem rancoroso, sou um homem sem graça nenhuma, acho que sofro do fígado." E depois, algumas linhas mais adiante: "Se não consulto um médico, é por rancor. Meu fígado está doendo, pois que doe ainda mais." Esta passagem sombria reflete uma filosofia que permeia as memórias do subsolo. Dostoiévski questiona as crenças e hábitos fundamentais que moldam e determinam nossas vidas, e não só no século XIX, mas até os dias de hoje. Essa tentativa de questionar a lógica predominante do nosso mundo também é refletida no segundo tema principal da obra, que tem a ver com a análise do valor da autoconsciência, e especialmente do tipo de consciência reflexiva que se centra na avaliação moralista de nós mesmos e dos outros. É aqui que surge o motivo de estar no subsolo, ou enterrado. O protagonista de Dostoiévski, conhecido simplesmente como o Homem do Subsolo, nos diz que ele se sente como um rato, enterrado na profundidade de sua própria consciência reflexiva interna, seus inúmeros pensamentos e julgamentos e sua imaginação fértil. Em contraposição a tudo isso, o Homem do Subsolo descreve o que chama de homens normais ou homens de ação, cujas energias e consciências são voltadas para fora, mas que possuem uma capacidade perceptiva e intelectual rasa comparada à dele. O Homem do Subsolo nos contende que sente uma profunda ambivalência sobre seu mundo subterrâneo de consciência hiperreflexiva. Por um lado, ele sente uma inveja aguda dos homens de ação, principalmente porque eles estão livres de todas as dúvidas, perguntas e ressentimentos que o enterraram. Mas, por outro lado, ele encontra um tipo de consolo em seu senso de superioridade perceptiva e intelectual. É possível perceber de maneira mais vívida essa postura arrogante do Homem do Subsolo na segunda metade da novela de Dostoiévski, na parte literária, onde praticamente toda a consciência reflexiva do Homem do Subsolo circula em torno de sua relação com as pessoas, isto é, se ele é superior ou inferior às pessoas ao seu redor. E ele gasta uma energia extraordinária elaborando fantasias em sua cabeça sobre o que elas estão pensando, por que elas estão rindo e, principalmente, o que ele deveria estar fazendo a respeito disso. Eventualmente, fica aparente que o Homem do Subsolo está vivendo em um tipo de inferno, construído por suas próprias ruminações internas, especialmente sobre como ele se posiciona hierarquicamente em relação a outras pessoas. Estaria Dostoiévski dizendo que toda, ou pelo menos a maior parte de nossa consciência interna, é estruturada dessa maneira? Em outras palavras, que nós só conseguimos nos entender nos comparando a outras pessoas?
é difícil dizer apenas pelo texto, mas, de qualquer forma, ele está definitivamente proporcionando uma ilustração vívida da paranoia, ressentimento e sofrimento que surgem em uma vida excessivamente refletida, baseada na hierarquia social. Um terceiro tema principal que aparece em Memórias do Subsolo tem a ver com a natureza da liberdade humana, especialmente com a ideia de que a vida humana é redutível à nossa busca racional pela felicidade. O narrador pergunta: somos realmente livres se apenas tomarmos decisões na vida que nos trazem benefícios? Em outras palavras, se apenas fizermos as coisas mais sensatas que nos oferecem a maior probabilidade de sentir prazer e de trazer a felicidade? Para o Homem do Subsolo de Dostoiévski, a resposta é não, porque para que nossa liberdade seja genuína, ela deve necessariamente envolver o amplo espectro de possibilidades humanas como escolhas reais. Caso contrário, o que chamamos de liberdade seria, na verdade, nada mais do que um desejo determinado e mecânico de sentir prazer, que funcionaria parecido com uma tecla de piano, nas palavras do Homem do Subsolo, ou como um cálculo matemático da felicidade, como diriam os filósofos utilitaristas britânicos. Em outras palavras, o que chamamos de escolha livre simplesmente se reduziria a um processo contínuo de analisar nossas possibilidades, calcular as vantagens e desvantagens de cada uma, e então automaticamente escolher a que parece oferecer mais benefícios com menos problemas. Note aqui como o termo escolha não parece ser relevante nesse processo, já que automaticamente fazemos o que é melhor para nós. Algo que você poderia esperar muito bem de um programa avançado de inteligência artificial, por exemplo. Por consequência, O Homem do Subsolo de Dostoiévski chama a atenção para as escolhas que fazemos na vida que desafiam qualquer cálculo de felicidade, ou seja, para as decisões negativas ou ruins, o que é desvantajoso para nós e ou para os outros. Vale ressaltar que Dostoiévski não está falando sobre escolhas difíceis que fazemos para conseguirmos alguma outra vantagem futura, como ingressar no exército para levantar dinheiro para a faculdade, mas sobre escolhas negativas que fazemos por puro impulso, sem nenhum bom motivo. Esses tipos de escolha são importantes para Dostoiévski porque permitem que nossa liberdade ultrapasse os limites de qualquer possível cálculo de felicidade e, portanto, permitem que nossa liberdade se torne real, uma questão de escolha verdadeiro, em vez de algo que é automaticamente determinado. Como ele escreve: o homem pode desejar o que é prejudicial para si mesmo, o que é estúpido, muito estúpido, simplesmente para ter o direito de desejar para si mesmo o que é muito estúpido, e não está vinculado por uma obrigação de desejar apenas o que é sensato. Por que esses tipos de escolha tornam nossa liberdade real, em vez de uma espécie de ilusão mecânica? Dostoiévski as chama de nossa vantagem mais vantajosa. Em outras palavras, essas escolhas desvantajosas, esses tiros no próprio pé, nos conferem a vantagem mais vantajosa de todas, a de sermos seres humanos genuinamente livres. O rancor, então, é um tipo de humor ou atitude em que afirmamos nossa vantagem mais vantajosa contra todas as inúmeras seduções e tentações de agir de outra forma. O rancor é sobre reivindicar nossa plena liberdade e, portanto, nossa plena humanidade contra todas as probabilidades. Este tipo de análise, obviamente, é encontrado em conceitos mais modernos de psicopatologia, como a sombra junguiana ou a pulsão de morte freudiana, por exemplo. No entanto, a análise de Dostoiévski produz o efeito adicional de tirar o estigma desses conceitos mais modernos e atenuar seu sentido moralista oculto. De fato, embora possa ser difícil admitir, não é verdade que praticamente todos nós já sentimos o impulso irracional de destruir coisas sem um bom motivo? Para Dostoiévski, esses momentos são os mais profundamente humanos.
E não seria a visão oposta da vida de sempre ter que ser agradável e inofensivo, sempre ser bom, sempre dizer a coisa politicamente correta no momento certo, uma maneira incrivelmente tediosa e restritiva de estar vivo? Em uma análise final, não seriam nossos momentos negativos, dolorosos, irracionais e destrutivos parte do que torna a vida, em última instância, tão interessante, tão estranha e tão bela? Em suma, o que faz ela valer a pena ser vivida em primeiro lugar. No fim das contas, Memórias do Subsolo de Dostoiévski representa uma espécie de crítica à visão predominante da vida do iluminismo, e especialmente uma crítica à ideia de que viver de maneira racional resulta automaticamente na felicidade humana, que é o ponto central da vida. Descobre-se, então, que a visão do iluminismo é apenas uma visão parcial e fracionária da realidade mais profunda de nossas vidas, que inclui inescapavelmente tudo que a visão do iluminismo negligencia ou até tenta apagar. Nesse sentido, Memórias do Subsolo de Dostoiévski também representa uma tentativa de nos convidar a reivindicar o horizonte mais amplo e perturbador de nossa plena humanidade. Como ele escreve: o homem não ama algo além do bem-estar? Talvez também lhe agrade o sofrimento? Talvez o sofrimento seja um benefício tão grande para ele quanto o bem-estar? O homem, às vezes, é extraordinariamente apaixonado pelo sofrimento, e isso é um fato. Não há necessidade especial de apelar para a história para provar isso. Basta perguntar a si mesmo se você é um homem e já viveu. Seja bom ou ruim, às vezes também é muito agradável quebrar coisas. Não defendo nem o sofrimento nem o bem-estar. Eu estou defendendo minha liberdade de escolha, e por ser garantido a mim, quando necessário. E essas são as Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski.